Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia pagar para os seus investidores. O banco poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3, você poderia ter um dividendo de 48,1%, tá? Para além disso, o Banco do Brasil pode estar muito barato, cotado pela metade do seu valor patrimonial e trazer um potencial de valorização nas ações muito acima da média. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar um estudo aqui para vocês sobre um retorno potencial em Banco do Brasil de mais de 300% já no médio prazo, olhando para uma lupa de 3 a 4 anos. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que o Banco do Brasil sozinho representa 36,9% de toda a carteira de ações, o que acima já de 30% em uma única ação já é uma concentração bem expressiva na carteira. Tem outros nomes de peso aqui na carteira também, como o Itaú, BR Partners, BB Seguridade, que tem aí participações significativas. O Itaú, uma concentração expressiva e ficando aí lado a lado do Banco do Brasil, né? 34% da carteira está também no setor financeiro. Precisa do setor financeiro, pessoal, o principal setor aqui da carteira, porque eu tenho comprado, sim, fortemente ações do setor financeiro. Não garanto que essa concentração será para sempre, até porque depende do que está barato. Se o setor elétrico ficar barato, o setor elétrico pode se tornar também a maior posição. Tudo vai depender dos preços e das perspectivas. O Banco do Brasil, em particular, pessoal, para mim está descontado, porque agora o banco está passando por uma crise pontual ligada ao agronegócio. A gente sabe que crises vão e vêm, né? E o Banco do Brasil já lidou com várias crises no passado, crise de inadimplência, crise no setor agrícola. Essa crise é igual às outras, né? A alta da inadimplência faz com que a PDD, provisão para devedores duvidosos, acabem subindo e, por consequência, o resultado fique pressionado, olhando numa lupa de curto prazo. E poderia gerar um efeito artificial no seu ROI, né? O ROI do banco fica baixo nesses momentos de estresse de ciclo, principalmente porque, pessoal, poucas pessoas falam, mas o Banco do Brasil é uma ação cíclica, né? Isso é óbvio, porque ele é ligado ao agronegócio, então, consequentemente, é cíclico. Depende de commodities agrícolas, preço da soja, preço do milho, preço do café. Isso acaba oscilando o resultado do Banco do Brasil porque ele financia para o produtor rural. Então, comprar o Banco do Brasil em momentos de estresse acaba diferenciando bastante para uma pessoa que compra em momentos de euforia. E quando a gente pega o Banco do Brasil em lupas longas, ele deu uma boa rentabilidade ao acionista. Se você utiliza até o próprio site aqui da Coifin, né? É um site excelente que eu uso aqui para analisar ações de longo prazo. Você pega o Banco do Brasil ali desde os anos 2000, 1995, pessoal, foi uma belíssima rentabilidade que o banco trouxe, tá? Ele trouxe mais de 30% ao ano, olhando para uma lupa de longo prazo. Basta você colocar o nome de qualquer ação que você queira pesquisar aqui e você consegue observar, né, o retorno dessa empresa olhando para uma lupa de médio a longo prazo. Agora que o site está dando umas bugadas, normal, faz parte do site, porém se você coloca qualquer ação, seja Petrobras, Banco do Brasil, qualquer empresa, você consegue pegar uma lupa de mais de 30 anos. Olha isso aqui, ó. Banco do Brasil em 34 anos trouxe 37,96% ao ano na média, já incluindo o reinvestimento dos dividendos. Então sim, foi um retorno muito acima do esperado. E desde os anos 2000 o banco deu aí aproximadamente, né, mais de 20% ao ano na média, olhando para uma lupa também de longuíssimo prazo. Só que aí é que mora a questão. Existem os preços certos para Banco do Brasil. Por ele ter esse caráter mais cíclico, né, não dá para você pagar qualquer preço. E para que você tenha essas valorizações gigantescas, geralmente comprar abaixo do valor patrimonial, nada se trata de recomendação, é um dos primeiros passos para que você consiga colocar
as chances ao seu favor. Vamos pegar aqui o histórico do Banco do Brasil, do PVP. Ó, se a gente olhar no próprio Investidor 10, tá? Que é um site bem simples aqui para analisar, para qualquer investidor que esteja começando agora, o PVP médio do Banco do Brasil oscila na faixa de uma vez o valor patrimonial. Hoje o banco está negociando por 0,61 vezes o seu valor patrimonial. Significa que o mercado está pagando 61% de todo o patrimônio líquido da instituição. Então mostra que o banco está barato. Em momentos de alta, geralmente o Banco do Brasil, né, negocia com uma vez a 1,57 vezes o valor patrimonial. Então, para o banco subir e voltar para essa faixa de preço, as ações do Banco do Brasil teriam que subir 157% na cotação. O banco simplesmente tinha que dobrar de preço. E se você pega em lupas mais longas, em ciclos passados, o banco já chegou a valer mais de 3 vezes o seu valor patrimonial em momentos de euforia, mesmo com lucro líquido lateralizado. E vale ressaltar que o ROI médio do Banco do Brasil sempre foi de 14% a 15% ao ano. Então, se você colocar aqui 1 menos o payout multiplicado pelo um ROI de 14,5%, vamos projetar até menos que 15%. O crescimento médio no lucro no Banco do Brasil foi de 10% ao ano na média, olhando para uma lupa de longuíssimo prazo. Isso a gente também vai usar para nossas análises. O yield médio de Banco do Brasil fica na faixa de 8% a 8,5% ao ano. Só que qual que é a mágica que eu quero tratar aqui com vocês? Projetando o Banco do Brasil para daqui uns 4 anos, supondo a recuperação no lucro, melhora da inadimplência, fechamento do gap do valor patrimonial, supondo que ele fosse cotado por uma vez o seu valor de patrimônio novamente e voltasse a pagar um yield de 7 a 8% ao ano com consistência, o retorno na ação pode ser alto, porque hoje você estaria comprando um banco, supondo uma melhora no lucro, de 3,9 vezes o seu preço-lucro, né? Dividido por 3,9 e você coloca aqui um payout de 30%. Eu vou supor que o payout do Banco do Brasil será para sempre em 30%, que condiz mais com a realidade histórica do banco. Ele pode voltar a pagar um yield de 7,6% a 8% ao ano, que fica mais em linha com o resultado. E aí, supondo de que o resultado cresça 100%, numa lupa de 4 anos, se o banco só equilibrar a inadimplência, o lucro já volta facilmente para os seus 30 bilhões. Até porque não é mágica aqui, né? O lucro voltar para 100 bilhões, o banco ainda estaria longe do seu auge, porque com 30 bi de lucro, hoje com patrimônio cotado em 194 bilhões, claro que daqui a 4 anos o patrimônio líquido será maior, mas vamos colocar aqui, em 4 anos um patrimônio de 194 bilhões. Ele dá um ROI de 15%, ainda fica longe daquele ROI de 20, 21 que ele chegou a dar no passado. Então perceba que nossa análise aqui está estritamente conservadora. 18% ao ano de crescimento de lucro. Aí você coloca uma taxa de dividendos na faixa de 7,6 e uma taxa de crescimento de, basicamente, que a gente verificou de valorização de quanto? Bom, se ele fechar o gap do valor patrimonial em 4 anos, supondo que a ação vai negociar a uma vez o seu valor patrimonial, colocando o valor presente, que a gente sabe que o VPA da ação será maior daqui a 4 anos, mas tudo bem. A gente está fazendo uma análise pessimista aqui mesmo, tá? Uma análise crua. 1 dividido por 0,61, o Banco do Brasil se valorizaria 63% numa lupa de 4 anos. Isso daria quanto, pessoal? 63% de valorização dá 13% ao ano. 13% ao ano. Então, 13 somado mais 18 de lucro e mais 7,6% de yield, isso nos daria 38,6% ao ano na média, olhando para daqui a 4 anos, um retorno embutido na ação de 38% ao ano. Eu acredito que vai ser mais, por quê? Porque quando o lucro aumentar, o payout do banco vai subir de novo, o valor patrimonial, que acaba sendo comedido pelo VPA, vai subir. Se você coloca aqui na própria calculadora de juros compostos do Investidor 10, vamos supor aqui, ó, de que o VPA da ação seja de 33,45 hoje. A gente sabe, né, que é 33,45. Se a gente perpetuar de que o patrimônio líquido vai crescer a uma taxa de 8%, eu nem vou colocar 9%, que é a realidade do banco, colocar 8%, projetado para daqui a 4 anos. Então, na verdade, o VPA da ação, daqui a 4 anos, eu coloquei 5, né? 4 anos o VPA da ação será aí, né, de aproximadamente R$45. Então perceba que o potencial de valorização na ação pode ser ainda maior, apenas ele poderia dobrar de preço daqui a 4 anos, porque se ele ficar cotado em R$45, uma vez o seu valor patrimonial, a ação hoje a R$20, R$21, poderia subir 125% na cotação, podendo subir até mais do que 63% somente para o fechamento do gap. Então perceba que sim, né? Hoje o banco está tão barato que qualquer sinal de recuperação que aconteça, ele já poderia trazer sim uma rentabilidade muito elevada. Se você colocar o Banco do Brasil numa lupa de 15 anos, para quem comprou nesses períodos de estresse, olha só o que aconteceu. 2016, o banco chegou a 2019
com retorno projetado de 380%. Isso num mercado normal. Claro, a gente teve alta no Ibovespa também, mas mesmo assim, o banco fechou o gap do valor patrimonial nessa época e trouxe aí 380%, já incluindo o reinvestimento dos dividendos. E se você colocar 380%, né, numa lupa de 4 anos, quanto que você teve? 3 anos, na verdade, né, que foi uma janela de 2016 até 2019. Você teve 68% ao ano na média. E até hoje você ainda está com uma rentabilidade positiva, superando mais de 20% ao ano. Então perceba que sim, olhando nessas lupas de crise, o banco proporciona bons pontos de compra. Por quê? Porque a ação fica ridicularmente barata, né? O mercado começa a pagar um múltiplo supondo de que o lucro nunca mais vai se recuperar. Mas mesmo se o lucro do Banco do Brasil continuasse estagnado, ele ainda estaria barato, porque ele tem um potencial de dobrar de preço numa lupa de 2 a 3 anos, num cenário de melhora macroeconômica, e ainda você teria um yield de 4 a 5% ao ano projetado, que já é bom para o caso de Banco do Brasil. O mercado já colocou esse risco no preço. Então hoje eu acho sim Banco do Brasil barato, projetando para médio prazo. Agora a mágica é os R$10 por ação que eu prometi para vocês aqui no vídeo, tá? E sim, se você projeta para uma lupa de médio prazo, o yield do Banco do Brasil pode superar mais de R$10 por ação, sabe por quê? Supondo a recuperação no lucro para 30 bilhões, o LPA da ação voltaria facilmente para os seus 5,23. Um payout de 30% colocaria 1,57 por ação. Porém, a gente sabe que com essa recuperação do ROI, o banco vai voltar a pagar um payout maior. Então, você teria 2,35 por ação. Você coloca aqui 4 anos, olha só, ele chega até mais de R$9 por ação. Você coloca mais uns meses, um ano no tempo, o banco chega a pagar mais de R$10 por ação, o que dá um yield sobre o seu custo de aquisição total de mais de 50% pelo preço que você pagou. 50% do seu capital foi apenas reavido com dividendos, fora a reaplicação e fora a apreciação que você teve nas ações. Então esse é o poder de você comprar uma ação barata. Você amplifica em muito o seu retorno, mesmo que ela esteja passando por um momento conturbado, que é o caso atual do Banco do Brasil. O risco no Banco do Brasil é você pagar caro, acima do valor patrimonial. E nisso eu concordo até com o mega investidor aí, Luiz Barsi, né? Que ele até fala que pagar acima do valor patrimonial em Banco do Brasil, você está assumindo um risco muito alto, porque você está superestimando o patrimônio líquido da empresa. Então quando você paga abaixo deste valor, você, né, coloca as chances ao seu favor de você ter uma boa performance na sua carteira, olhando aí para o médio e longo prazo. Então sim, veja um upside interessante com o cenário microeconômico e macroeconômico melhorando e também bons proventos no banco voltando, já que épocas de vacas magras já aconteceu no Banco do Brasil no passado, de pagar apenas 4, 4,5%, 3% de yield, e depois o banco retomou com bons pagamentos após ele arrumar aí, né, a casa. Então acho sim um banco barato, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barato que o preço de uma pizza, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Farm, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil na carteira. Em particular, tenho o Banco do Brasil, acredito na recuperação, porém eu tenho ciência de que isso aqui levará tempo, algo muito semelhante com o que aconteceu com o Banco Bradesco, né? Que demorou mais de 2 anos para se recuperar. O problema não é a recuperação em si, é o preço. Se você pagar caro, mesmo recuperando, o seu retorno será baixo. Se você paga barato, aí sim o seu retorno tende a ser alto. E no caso do Banco do Brasil pode não aparecer aqui no Investidor 10, mas o meu preço médio ajustado no banco fica de R$11. Então, na verdade, para eu ter prejuízo no banco aqui, demoraria muito, né? Só se ele ficasse cotado por 0,20 o valor patrimonial, algo que nunca aconteceu na sua história, né? E, consequentemente, aí, o banco, com qualquer mínimo sinal de recuperação, já pode trazer um retorno positivo para o acionista, olhando numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!